Estás a ouvir o podcast Liberdade a 2, episódio número 17 da segunda temporada. Era bom demais para ser verdade. Neste episódio, falamos-te sobre crenças e vais aprender sobre o que são crenças, como se formam, como te limitam ou como te impulsionam, como transformar crenças limitantes em crenças possibilitadoras que te ajudam a expandir e a evoluir, como identificar e transformar até as crenças que são invisíveis e como eliminar velhas crenças limitadoras para implantar depois crenças novas e mais possibilitadoras que te ajudam a atingir mais facilmente e rapidamente os teus objetivos. Fica connosco para aprender sobre como as tuas crenças te têm estado a limitar e como transformar isso em algo muito bom, positivo e que vai impulsionar e alavancar os teus resultados. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade a 2, o podcast que serve a comunidade de pessoas que querem viver uma vida mais livre. Olá, bem-vindos! Hoje quero já começar por pedir-te que subscrevas o canal, se ainda não fizeste, e que coloques gosto no podcast, neste episódio. Isto porquê? Porque isto vai ajudar o algoritmo a passar este podcast para outras pessoas que ainda não o conhecem e assim transferir e transmitir esta mensagem para muito mais pessoas que queiram ter uma vida mais livre, mas que ainda não sabem que o podcast existe. Sim, isso é muito, muito importante. Nós estamos aqui para te passar estas mensagens de liberdade, de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo e entregamos-te, acreditamos nós, muito valor em cada um dos episódios que te trazemos, seja os nossos, de nós os dois, onde te trazemos literalmente aulas, verdadeiras mentorias, super bem estruturadas que ao colocares em prática e colocares estes ensinamentos na tua vida e no teu negócio vai poder-te com certeza trazer-te muito mais liberdade e uma vida mais leve e também quando trazemos convidados trazemos sempre histórias incríveis, exemplos de vida livre que te trazem também estratégias, estruturas, coisas que tu podes colocar também em prática em relação à tua vida e ao teu negócio. Por isso, subscreve e partilha. E hoje queremos falar-te sobre algo que ainda não trouxemos aqui a este podcast e que é muito importante. Hoje vamos refletir sobre crenças. Depois de termos falado de sabotadores no episódio 7 desta segunda temporada e de termos já falado também sobre o síndrome do impostor no episódio 15 desta mesma segunda temporada, das quais também vamos deixar os links de cada um dos episódios aqui na descrição deste podcast, hoje falamos de crenças. Sim, hoje falamos de crenças e eu quero começar já por falar de uma das maiores crenças limitadoras que eu conheço, que é a famosa crença do "isso era bom demais para ser verdade". O nosso sistema está suportado por um conjunto de crenças para se manter vivo, seguro e mentalmente estável. Uma vez que se estivermos mentalmente estáveis, a probabilidade de nos mantermos seguros e vivos aumenta drasticamente. Sempre que acontece algo, ou nos dizem alguma coisa que possa abalar as nossas crenças, o nosso sistema entra automaticamente em modo defesa.
Isto porquê? Porque uma crença está em risco de ser descontinuada e isso pode abalar toda a estrutura mental, o que pode colocar em causa a nossa capacidade de nos mantermos seguros e, por conseguinte, vivos. Provavelmente já viste N pessoas em que tu estás a falar algo que vai contra a sua crença e ela automaticamente entra em modo defesa para proteger a sua crença. Então assim, o nosso inconsciente percebe que algo que possa vir a abalar uma crença, ele dispara automaticamente uma série de ferramentas para proteger essa crença. Aquela que ele usa mais frequentemente e é mais comum é a autossabotagem. Como a Sónia já mencionou, temos já um episódio inteiro sobre isso, que é o 7º episódio desta temporada, cujo link irás encontrar na descrição deste episódio. Então, quando alguém nos apresenta uma solução que realmente resolve o nosso problema, essa solução está a ameaçar e a colocar em causa a famosa crença que muitos de nós temos, que é "isso era bom demais para ser verdade". E como tal, o nosso consciente tende a entrar em autossabotagem. Assim, geralmente, optamos por não avançar para a solução que realmente resolve o nosso problema em detrimento de uma solução que, com sorte, talvez resolva o nosso problema, ou seja, acabamos por optar por uma solução mais ou menos. Vou dar aqui alguns exemplos. Fazemos um programa de controle de peso, mais ou menos. Fazemos um treino, mais ou menos. Contratamos um coach, mais ou menos, porque é mais barato. Entramos num negócio, mais ou menos. Não é bem para... é para ver se dá. Contratamos profissionais ou colaboradores, mais ou menos. Entregamos-nos ao que fazemos, mais ou menos. E no fim, vivemos mais ou menos. A solução, mais ou menos, dá-nos o conforto de saber que tentamos e inconscientemente a garantia de que muito dificilmente iremos conseguir. Até porque isso de conseguir era bom demais para ser verdade. E assim, deixamos-nos levar por uma vida mais ou menos, sempre amarrados às crenças que, no fundo, não nos servem e não nos permitem evoluir. Mas para tudo isto se tornar mais perceptível, afinal, o que é que são crenças, Sónia? Bem, eu costumo dizer que tudo, ou praticamente tudo, são crenças. Inclusive aquilo que nós estamos aqui a falar hoje sobre crenças. Exatamente, são crenças nossas. Exato. Porque crenças são tudo aquilo em que nós acreditamos. E mesmo tudo aquilo que vemos como verdade ou como verdades absolutas. Na realidade, não são bem verdades absolutas. São crenças que nós temos. E que, para nós, pode ser uma verdade, ou seja, é uma crença. Para outra pessoa, a crença é outra e então a sua verdade também é outra. Tem outra realidade. Exatamente. Até mesmo coisas comprovadas pela ciência, muitas vezes, ainda são crenças. Porque, devido aos últimos estudos feitos, acredita-se que aquilo que é a verdade, mas depois, mais tarde, fazem-se outros estudos e a verdade muda. Exatamente. Mas eles aí já não dizem que é uma crença. Dizem, não, a ciência vai evoluindo. Exatamente. Na prática é, as minhas crenças mudaram. vão mudando. E nós, como seres humanos, também, se tudo correr bem, vamos evoluindo. Senão vamos só regredindo. Exato. Ou estagnando. Mas se trabalharmos em nós mesmos para irmos evoluindo, o que acontece é que na nossa evolução, naturalmente, algumas das nossas crenças mudam. E aquilo que era a nossa realidade e que nós acreditávamos há algum tempo atrás, hoje em dia, se calhar já não faz mais sentido. E provavelmente todos nós já ouvimos falar de algum estudo recente, de alguma coisa que vai contra estudos anteriormente feitos pela ciência que diziam exatamente o contrário. Eu lembro-me, por exemplo, que quando era miúda dizia-se que sardinhas faziam mal. Exatamente. Que era a comida dos pobres. Era a comida dos pobres, só os pobres é que comiam aquilo, que aquilo não fazia nada bem, não era bom para a saúde. Mas para quem não tinha mais dinheiro, olha, come sardinhas. Exatamente. Entretanto, passaram-se anos e eu cheguei a conhecer pessoas que vinham a Portugal de férias e que vinham visitar e que queriam ir comer sardinhas, comprar sardinhas, chegaram a levar latas de sardinhas para os Estados Unidos. Que custam $15 cada lata de sardinha lá, matada. Sim, e que de cá levavam por cêntimos ou €1, assim, as mais extraordinárias, não é? Sim. Ou 2. E porquê? Porque hoje em dia sabe-se que a sardinha
é um alimento muito rico e que nos faz bem. Sim, é muito rico em ômega 3 e como é um peixe pequeno não tem muito mercúrio. Portanto, é o melhor peixe para ingerirmos ômega 3 é a sardinha. Pronto, eu mesmo assim, sabendo desses estudos maravilhosos e que hoje em dia a sardinha já não faz mal, devo informar que... Hoje em dia não faz mal, não. Ela nunca fez mal. Nunca fez, hoje em dia é que acredita-se. Acredita-se que não faz mal e, inclusivamente, que faz bem. Eu, como sou do contra, quando as sardinhas, entre aspas, faziam mal, porque era isso que se acreditava, Sim. através da ciência, eu comia-as. Depois fiquei vegetariana e agora que elas fazem bem, já não como. Exatamente, não é? Mas agora está muito em voga a crença do glúten. Que o glúten faz muito mal. Sim. Portanto, tu que passas a vida a comer seitã, tu e eu, nós já, provavelmente, já devíamos estar mortos. Sim, com certeza. Até porque nós comemos glúten há milhares de anos, mas agora passou a fazer mal. Está bem que agora o trigo não tem nada Não a ver é a com o mesma trigo coisa. antigamente e tem mais glúten. E nem quero abordar muito isso, mas eu acho muito giro as pessoas que agora são todas contra o glúten, mas por outro lado também são muito da onda do vegetariano e do veganismo e então é tudo contra o glúten e depois vai comer seitã, que é pura e simplesmente só glúten. Exato. Enfim, tudo são crenças, como Ora, eu tinha está. dito. Então, são realidades, no fundo, imaginárias, porque elas começam por existir só dentro da nossa cabeça e estas crenças dizem-nos aquilo que é ou não é possível para nós e sobre como podemos criar qualquer coisa na nossa vida. Cada um de nós tem o seu próprio sistema de crenças e pode reproduzi-lo repetidamente durante toda a sua vida, condicionando assim os seus resultados a praticamente quase sempre mais do mesmo. Porque se a crença é sempre a mesma, tu vais ter sempre o mesmo comportamento que é derivado dessa crença ou pensamento e logo vais ter mais ou menos os mesmos resultados. Até que, eventualmente, essa pessoa tenha uma experiência diferente ou alguma forma, um estudo, enfim, debruçar-se sobre algo diferente, criar uma outra perspectiva ou às e vezes pode mudar até, a sua crença. Exatamente, ou às vezes até é porque alguém que ela tem a crença de ser uma pessoa muito conhecedora sobre, e às vezes até pode nem ser sobre aquele assunto, mas é muito conhecedora sobre muitos outros assuntos. Uhum. E ela tem essa pessoa numa grande consideração, ou seja, tem a crença que essa pessoa é muito inteligente, e essa pessoa que ela tem a crença que é uma pessoa muito inteligente ou muito culta, te diz algo que vai contra a tua crença, então tu podes acabar por mudar a crença porque a crença que tu tens que essa pessoa é muito inteligente é mais forte do que a crença que tu tinhas relativamente àquilo que essa pessoa te fez mudar. Ora, ainda bem que falaste nisso, porque isso parece-me que tem a ver, o que tu estavas a falar, sobre a forma como nós aprendemos e absorvemos crenças. Exatamente. Então, como é que nós aprendemos e absorvemos crenças, António? Então, nós temos crenças que aprendemos com os nossos papás, com a nossa família, com os professores, ai que medo, com o ambiente em que vivemos, com os amigos, ai que muito medo, e com algumas pessoas com a religião, nem vou falar disto, e em diversos lugares, contextos e com diversas pessoas também. Ou seja, basicamente, tudo o que está à nossa volta vai construindo as nossas crenças. Sim, tu estavas umas conscientemente, outras inconscientemente. Tu estavas a falar quando tens uma pessoa em grande referência e ela te fala sobre algum tema, tu podes mudar a tua crença para ir em conformidade àquilo que essa pessoa que para ti é uma autoridade nessa matéria ou que é uma autoridade em muitas outras matérias, então tu generalizas e achas que tudo o que ela diz é que é correto e aquilo que a pessoa disse, apesar de ir contra as tuas crenças iniciais que se calhar foram formadas lá atrás pela escola, pelos amigos, pelos pais, pela tua família, não é? Por toda a tua realidade de experiências e ao longo de toda a tua vida, e agora vem uma pessoa com uma autoridade para ti que tem uma crença diferente e ela passa para ti essa crença e tu absorves essa crença para ti. Sim, porque na prática tem a ver com qual é a crença mais forte. Exatamente. Se é essa crença ou a crença que tu tens que aquela pessoa é mais inteligente
às vezes até do que tu. E, portanto, se a tua crença é mais forte, que aquela pessoa sabe mais do que tu, do que Isso a mesmo. crença que tu tens sobre determinado assunto, então tu, ok, esta minha crença está errada porque eu acredito que aquela pessoa é muito mais inteligente, sábia, o que for, do que eu, e se ela está a dizer que esta crença é errada, então isto não é a verdade. É uma crença que eu tinha, porque a verdade é o que esta pessoa, que eu acredito que é mais inteligente do que eu, ou que é mais conhecedora sobre este assunto do que eu, está-me a dizer agora. Exatamente. Isto Portanto, é na sempre prática é interessante. tudo um saldo de crença, de nível de fé que tu tens sobre as coisas ou sobre as pessoas. Exatamente. E isso também mostra que, seja o que for que tu acreditas, tu podes mudar isso. Exatamente. Por isso é que, por exemplo, no marketing, tu crias autoridade primeiro para vender coisas. E é por isso que em muitos anúncios tu metes alguém de bata branca, que é para transparecer essa pessoa tem autoridade. Tu acreditas que uma pessoa de bata branca tem autoridade sobre aquilo que está a falar e às vezes não precisa de ser um médico, não é? Tu vês os anúncios das pastilhas para a máquina de lavar e não aparece o senhor que costuma ir arranjar-te a máquina que está assim todo vestido tipo roupa das obras, não é? Aparece sempre um senhor de bata branca que tu imaginas no teu inconsciente que é um cientista que desenvolve produtos altamente tecnológicos e ele diz, não, para a máquina o melhor produto é este. E tu, ok, vou mudar para este produto. O senhor de bata o senhor da bata branca, a bata branca representa a autoridade e e nós conhecimento. temos crenças inconscientes já enraizadas que vêm desde há muito, que nos ensinaram de alguma forma que as pessoas que têm uma bata representam uma determinada autoridade e portanto, se a pessoa da bata disse é porque deve ser assim, eu vou seguir aquilo que aquela pessoa disse, porque é o cientista. Exatamente. Então, porquê é que é tão importante identificar e trabalhar crenças? Porquê? Porque as crenças entram na nossa vida sem sequer nós nos apercebermos. Elas são invisíveis e muito subtis, minha querida. Exatamente, aliás, nós estamos aqui a falar disto e eu imagino que é possível que algum dos nossos ouvintes esteja a pensar que nunca tinha pensado sobre isto desta maneira e que simplesmente tudo aquilo que ela sabe, não é, no seu interior, sabe hoje, é porque é mesmo assim. Exatamente. E não porque é uma crença que lhe foi incutida por alguém ou pela sua própria vivência e experiência pessoal. E quando nós percebemos, elas já estão instaladas. E isto é quando percebemos, porque muitas pessoas nem sequer, como tu própria disseste, nem sabem, nem nunca perceberam que estão condicionadas por crenças. E grande parte dos resultados da vida delas depende dessas mesmas crenças. Sim. Ou seja, elas simplesmente aceitam que isso é a verdade, que a vida é assim. A maior parte das crenças provavelmente nem te vais dar conta de que as tens. E está tudo bem. Mas quando tens uma visão que queres alcançar e objetivos que queres atingir, é importante que identifiques as crenças que estão entre ti e o teu objetivo. Pois elas podem muito bem impedir-te de lá chegares e tu nem percebes porque é que não estás a atingir esse objetivo, faças o que fizeres. Então é muito importante que possas identificar quais as crenças que tens e que não são favoráveis a esse teu objetivo, para que as possas eliminar e que entendas que tipo de nova crença te facilitará atingir esse resultado, para que possas instalar essa nova crença ou crenças. Ou seja, se tu identificas, através da autorreflexão, que aquilo que eu acredito não me vai ajudar naquilo que eu quero, o que é que achas que poderá acontecer se tu passares a acreditar noutra coisa? Ok? Claro que podes sempre dizer, não, isso não é bem assim. Mas o convite aqui é, faz o jogo. Faz-te conta que é. Exato. Escolhe uma crença que tu achas mais possibilitadora e faz-te conta que acreditas nisso. Mas faz-me conta mesmo a sério até acreditares. E vê, pode ser que tenhas sorte. Então, as crenças que te limitam ou bloqueiam de atingir os resultados que desejas são aquilo que chamamos de crenças limitantes ou crenças limitadoras. E as que te ajudam a atingir mais facilmente os teus objetivos são as que chamamos de crença empoderadora ou possibilitadora. Isso mesmo. No entanto, é importante também ressalvar que as crenças por si só são neutras. E quando são criadas ou instaladas na tua mente subconsciente, elas geralmente têm sempre uma intenção positiva por trás. Porque o teu inconsciente instala, no fundo, estas crenças
como um sistema até de proteção para ti próprio, para que te recordes de alguma experiência que tu tiveste ou de alguma coisa importante que eventualmente te foi ensinada pelos teus pais ou pelos teus professores quando tu dependias completamente dessas pessoas. Eras uma criança pequena e tu não tinhas ainda o teu próprio sistema de crenças formado, ele estava-se a começar a formar através das crenças dos teus próprios pais, dos teus familiares, dos teus educadores e todas as pessoas que te rodeavam e toda a tua envolvência do ambiente em que vivias. Então, as crenças são neutras e têm uma intenção positiva por trás. Só que às vezes, ao longo do tempo, a nossa vida muda e aquela crença que até pode ter sido importante lá atrás e que já nos serviu ou já nos protegeu no passado, agora já não nos serve e acaba por nos estar a impedir de atingir os nossos objetivos. Quando isso acontece, pode surgir ali uma incongruência interna. Isso surge quando tens, por exemplo, dois valores muito importantes que entram em conflito ou crenças que não estão alinhadas com o teu objetivo. Tu queres atingir um determinado objetivo, mas aquilo em que intrinsecamente tu acreditas não te vai permitir atingir o objetivo. Então aí há um conflito. Exato. Por exemplo, imagina que tens um objetivo para o teu negócio de faturar 1 milhão. E como tens uma grande visão para o teu negócio, tu sabes que esse objetivo não só é possível de ser realizado, como é uma missão para ti realizá-lo, pois ele significa que muitas pessoas foram positivamente impactadas pelo teu servir no mundo, por aquilo que tu fazes. Então, tu tens esse objetivo e tu sabes que ele é possível. Mas, ao mesmo tempo, tu ainda tens uma crença sobre o dinheiro que te limita e não está alinhada com esse objetivo que tu desejas realizar. Então, se tu já tentaste de praticamente tudo e ainda não estás a conseguir realizar os teus objetivos, muito provavelmente o teu sistema de crenças não está alinhado com o que tu queres realizar. E muito provavelmente está aí a falar dentro de ti uma voz que te diz, por exemplo, que esse teu objetivo era bom demais para ser verdade. Pois, e quando isso acontece, significa que os teus pensamentos estão a ser pensamentos ou crenças limitadoras. Porque te estão a impedir de avançar e realizar os teus objetivos e a tua grande visão. Para conseguires uma vida mais plena, satisfeita e alinhada com os teus valores, com os teus sonhos, visão e objetivos, é importante que as tuas crenças estejam alinhadas com tudo isso que tu queres e que sejam pensamentos ou crenças mais possibilitadoras. Isto porquê? Não é obrigatório, simplesmente é mais fácil. Exato. Não é? É uma questão de não estar a nadar contra a corrente. Dou-te um exemplo muito simples. Está mais do que provado que as pessoas conseguem ir a pé de Lisboa até Fátima. Mas é muito mais fácil se tu acreditares que a Virgem Maria está contigo durante a viagem toda do que se tu simplesmente fores daqui a Fátima a pé numa de deixa-me experimentar porque já vi muitas pessoas a ir. Provavelmente passado 10 km estás a querer desistir e isto é horrível e não vou ser capaz. Mas se tiveres a crença que a Virgem Maria vai estar contigo e vai-te ajudar até ao final da viagem e que cada dificuldade é uma provação, mais facilmente tu irás conseguir chegar a pé a Fátima. E não tem que ser essa a crença possibilitadora. Não, eu estou a dar um exemplo muito claro. Pode não é? ser simplesmente que tu acreditas que o teu corpo está preparado para fazer X quilómetros por dia. Que a cada passo que tu dás, tu sentes-te cada vez mais forte e isso te possibilita chegar bem e facilmente até ao teu objetivo. É a crença que for possibilitadora para ti. Exatamente. Agora, se tu acreditares que eu vou, porque eu já vi pessoas a ir, então acho que também sou capaz. Mas eu acho que vai ser muito difícil. Eu não sei se consigo. Ai, mas se acontece este incidente ou aquele ou outro pelo caminho. Eu nunca fui bom dos pés. Os meus pés sempre foram fraquinhos. Ai, se os calos me começam a doer. Pronto, olha aqui as crenças todas. Então, vem uma série de crenças que não são muito possibilitadoras de tu atingires o teu objetivo. Pelo contrário, são limitadoras. Exatamente. Um exemplo muito, muito comum no empreendedorismo. O empreendedorismo, as pessoas procuram mentores e coaches para os levar a conseguir atingir os seus resultados na sua startup, na sua pequena empresa, o que for, não é? Só que
Quando a pessoa tem crenças limitadoras relativamente ao dinheiro, que o dinheiro é o princípio de todos os males, que as pessoas ricas não são honestas, que o dinheiro é difícil ganhar dinheiro. Não é possível ganhar muito dinheiro a trabalhar. Exatamente, que ser rico e honesto são duas coisas que são incompatíveis e o teu valor de honestidade é gigante. Exatamente. Então, este tipo de crenças, achas que te vai ajudar a ter um negócio bem-sucedido? Porque um negócio bem-sucedido significa que está a dar dinheiro. Ora, se tens uma série de crenças que revelam que o dinheiro não é uma coisa boa, achas que o teu inconsciente vai estar a ser teu parceiro no empreendimento de conseguir ganhar dinheiro? É óbvio que não, e então entra aí a autossabotagem. Agora disseste aí uma coisa que me fez ter aqui um insight, que é, se o teu inconsciente está a ser teu parceiro... Exatamente. Porque tu podes estar com um inconsciente que está a ser quase como um teu concorrente. Sim. Ou seja, é alguém, entre aspas, que está contra ti e que cada passo que tu dás parece que está-te a puxar para trás. Te quer deixar ir, está-te a impedir de avançar. Quando eu falo com empreendedores, sobretudo empreendedores que eram empregados, conta de outrem, e agora querem ser empreendedores, mas mesmo pessoas que sempre foram empreendedoras, eu tento sempre investigar ali um pouco as crenças que têm relativamente ao dinheiro. Porque tu podes ser muito bom a vender, podes ter uma ideia fantástica, podes ser muito bom com contas, podes ser muito bom no produto em questão. Se tu tens crenças limitadoras relativamente ao dinheiro, o teu inconsciente vai ser sempre o sócio que te vai estragar a vida. Exatamente. Porque cada vez que o teu inconsciente percebe que a continuares a fazer aquilo que estás a fazer vais ganhar muito dinheiro, ora, se está enraizado no teu inconsciente que o dinheiro não é uma coisa boa, que reflete que quem tem muito dinheiro não é uma pessoa honesta, aquilo tudo que já falámos, então vai disparar uma série de ferramentas de autossabotagem para que tu pares de ganhar uma coisa boa. E se por acaso estás a reparar com esta conversa que uma das coisas que talvez te possa estar a sabotar sejam justamente as tuas crenças sobre dinheiro, nós temos na primeira temporada deste podcast o episódio número 27 que se chama justamente Crenças sobre Dinheiro. Exatamente. E portanto, de uma forma generalizada, ainda não tínhamos falado sobre crenças aqui no podcast, mas no episódio 27 da primeira temporada falámos sim de crenças sobre dinheiro, que eu recomendo muito que a seguir a este episódio também o possas ouvir, ou ouvir novamente se já ouviste há algum tempo. Exatamente. Então, se tudo são crenças, isto significa que podemos escolher aquelas que nos ajudam e impulsionam para aquilo que nós queremos realizar e que nos ajudem a chegar lá muito mais fácil e rapidamente. É interessante que estejas atento e que percebas até que ponto é que os teus pensamentos e crenças te estão a facilitar a chegada aos resultados que desejas atingir. Ou, se em vez disso, te estão a atrasar ou mesmo a impedir de chegar onde desejas. Aqui fica uma dica para facilitar esta percepção. Olá, gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida. É que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é: Sónia, de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como mantêm o vosso bem-estar mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que um sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental. Para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos no
nosso melhor todos os dias, acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos, que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize. Para o apoio da imunidade do nosso organismo, escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre bem em qualquer circunstância, mesmo as mais desafiantes, porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário, nomeadamente as vitaminas C e D, o selênio e o zinco. Estes nutrientes contribuem para a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis, a redução do cansaço e da fadiga, o normal metabolismo produtor de energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tiroide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres, que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco, e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoiodaimunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias. E tu também vais sentir a diferença. Vai agora a apoiodaimunidade.com, www.apoiodaimunidade.com. E podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupão LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com. Se as tuas crenças te estão a facilitar ou a atrasar atingir os teus objetivos. Vou-te pedir o seguinte: pensa no teu objetivo. Qualquer desculpa ou razão que tu dês para não o teres atingido é muito provavelmente a crença que te está a impedir de o realizares. Então, de seguida, reflete sobre qual é o pensamento, sentimento, emoção ou motivo que está por detrás dessa crença e que alimenta essas desculpas que tens estado a dar para ainda não teres atingido os teus objetivos. Porque talvez isso te faça encontrar uma ou mais crenças limitadoras que te têm estado a travar e a impedir o teu sucesso. Porque apenas o facto de descobrires que tens aí uma ou várias crenças que te estão a impedir de chegares aos teus objetivos já é meio caminho andado para começares a atingi-los. Porque pior que teres uma crença limitadora é viveres com ela e não fazeres a menor ideia que ela existe. Porque tu não podes resolver aquilo que não sabes que existe. É como viver com um inimigo invisível que nem sabes que ele existe. Exatamente. Então, só esta tomada de consciência já te coloca muito mais à frente do que a maioria das pessoas. Outra dica que também te posso dar é: comportamento não mente. Se tu dizes que queres uma coisa, por exemplo, 10 novos clientes para o teu negócio, mas faças o que fizeres, não consegues atingir esse objetivo, é porque dentro do teu sistema corre uma ou mais crenças que te estão a impedir de realizar aquilo que tu queres. Talvez não acredites que és capaz, ou acreditas que te falta algo que ainda não tens, mas seja o que for, nada disto são verdades absolutas e incontornáveis que te vão impedir de atingir aquilo que tu queres para sempre. Isto são crenças limitadoras que tu podes identificar, remover e instalar outras crenças mais possibilitadoras no lugar destas. Por isso, fica bem atento aos teus pensamentos, sobretudo quando estás mais relaxado, e é bem possível que consigas descobrir algumas crenças que têm estado a limitar. Ou então, pede ajuda a um coach profissional que trabalhe com crenças e que te possa ajudar. António, tu falaste aí de uma coisa importante, que é sobre ficar atento aos teus pensamentos para te ajudar a descobrir algumas crenças limitantes. E isso, de facto, ajuda bastante. Mas também existem as chamadas crenças invisíveis ou transparentes, que, como o próprio nome indica, são crenças que não se veem e não são assim tão simples de identificar. Claro que tu podes, logo à partida, quando uma coisa não está a resultar e os teus comportamentos, tu apercebes-te que não estão assim tão congruentes com os objetivos que tu queres atingir, logo aí imediatamente é como se fosse um sistema de alerta que te vai dizer alguma coisa aqui está mal. Sim. E se alguma coisa aqui está mal, provavelmente há uma crença que me está a impedir de atingir aquilo que eu quero. Então tu já sabes que tens aí uma crença. Mas tu podes não conseguir logo identificar qual é. Sim. Sobretudo sozinho. Porque às vezes nós temos aquilo que chamamos de ângulos mortos, não é? Que são coisas que nós próprios não conseguimos ver. Por exemplo, eu não consigo ver as minhas costas. Não é? Se eu tiver alguma coisa nas costas, preciso que alguém que esteja atrás de mim me diga. Sim. Então essas crenças acabam por te bloquear ainda mais, porque elas estão num ponto cego e tu não as consegues ver. Mas se não consegues vê-las ou identificá-las, como é que vais transformá-las e libertar-te delas? Boa pergunta. Como?
Tu queres que eu responda? Muito simples. Tu é que estás a falar disto. Muito simples. Observando os teus próprios comportamentos. Se estás a fazer coisas que tu dizes que não queres fazer, ou sabes que esse comportamento não te trará os melhores resultados e desejas mudar o teu comportamento, mas não estás a conseguir mudá-lo, isso pode ser um sinal de que existe aí algum tipo de crença que te está a limitar e que está escondida e tu ainda não conseguiste vê-la nem identificá-la. Então, quando não é possível chegar até elas pela simples observação dos teus pensamentos, fica atento também aos teus comportamentos, sobretudo quando dás por ti a fazer algo que já disseste que não queres fazer porque sabes que não te beneficia em nada. Quando uma ou várias destas crenças invisíveis estão presentes e a dominar o teu comportamento, geralmente tu sentes muito esforço para realizar alguma coisa, parece que tudo aquilo que te propões fazer é muito difícil e é como se estivesses sempre a remar contra a maré. Imagina que queres ir de Lisboa ao Porto e tens uma meta de chegar lá em 4 horas. Só que começas a fazer o percurso e nunca olhas para a frente, estás sempre a olhar pelo retrovisor. E até podes eventualmente engatar a marcha atrás. Ora, assim, dificilmente conseguirás chegar ao teu destino. E muito menos no tempo que te propuseste. Porque tu estás literalmente a olhar para trás e até mesmo a andar para trás. Isto geralmente traz muita frustração, irritação, decepção, porque tu acreditas que estás a fazer tudo certo, sabes que estás a fazer um esforço imenso e pensas que estás a dar o teu melhor, mas por algum motivo as coisas não estão a funcionar bem para ti. E eu já vi muitas pessoas desistiram dos seus sonhos aqui. É exatamente neste momento que muitas pessoas desistem, pensando que afinal talvez aquilo não seja para elas. Talvez seja para os outros, mas para elas não. Porque já tentaram de tudo e não conseguiram vencer. Só que também é nesse momento em que até já podem estar a pensar em desistir, que podem ir tendo algumas pistas que algo está errado e precisa ser alterado. E é bom estar atento a isso também. E também pensar que o já fiz de tudo e ainda não consegui também pode ser uma crença. Tens a certeza que já fizeste mesmo de tudo? Tudo! Tudo! Será que não existe outra coisa, outra forma de fazer, por exemplo, a mesma coisa? Será que alguém já fez de uma maneira que tu ainda nunca pensaste? Então, pensa nisso. E também, provavelmente, em algum momento, alguém já viu o que tu estás a fazer e diz-te: para de conduzir olhando para o retrovisor e com a marcha atrás engatada. Se queres seguir em frente, olha para a frente, engata a primeira e depois a segunda e a terceira e vai. Avança. E tu até já sabes que precisas fazer isso. Mas por algum motivo que tu não consegues ainda ver, tu não estás a conseguir. Então tu já percebeste que não estás bem, mas que algo te tem impedido de mudar e alterar o teu comportamento. Porque estas são crenças que não sabemos que temos e assim assumimos comportamentos que vão contra aquilo que nós realmente desejamos e que é importante para nós. Mas não entendemos porque é que não fazemos o que já sabemos que temos que fazer ou que queremos fazer para evoluir e porque é que parece que nada funciona. Então é observar o comportamento, engatar a primeira e começar a andar para a frente. Sim, isso que tu estás a dizer tem a ver com a repetição de padrões, não é, Sónia? Sim, isso mesmo. Quando queremos mudar um comportamento, mas parece que estamos presos num ciclo de padrões repetitivos que não nos deixam mudar, avançar e evoluir, acabamos estagnados sempre no mesmo lugar, a andar em círculos sem saber como sair disso. Como, por exemplo, queres vender os teus produtos ou serviços, mas acabas por atrair constantemente clientes que não podem pagar, ou que o que querem são descontos, ou que querem pagar uma parte, ou adiar o pagamento, ou só consegues chegar a um número muito limitado e insuficiente de clientes. Tu até podes pensar que isto é um azar que te acontece só a ti, ou que o mercado está assim e que não tens sorte nenhuma com os clientes que te aparecem, mas o que acontece é que existe um padrão que em algum momento tu bloqueias e não consegues ver mais à frente ou mais ao lado. E porquê? Porque estás estacionado no tal ponto cego que não te permite avançar porque estás preso a uma crença limitante que tu ainda não conseguiste ver, mas que te está a impedir de atingir as tuas metas e objetivos. Então, Sónia, podes-nos dar aqui algumas dicas de como é que as pessoas podem se libertar dessas crenças limitadoras invisíveis que as estão a bloquear? Sim, claro. A primeira dica é estar atento às emoções que estás a sentir.
porque as crenças, que são pensamentos instalados e enraizados no nosso subconsciente, estão diretamente ligadas a emoções. E geralmente existe algum gatilho emocional que as faz ativar. Ou seja, se em algum momento ou em alguma área em que as coisas não estão a correr como tu desejas, não estão a fluir e tu não entendes porquê, provavelmente tu podes estar a sentir algo em relação a isso. Alguma coisa como irritação, frustração, pode estar entediado, desanimado. Então, começa por perceber como é que te sentes em relação a esse assunto ou área da tua vida. Porque se despertou alguma dessas emoções, é porque provavelmente tens aí uma crença limitante que te está a atrapalhar, mesmo que ainda não a estejas a ver. Então fica bem atento às tuas emoções. Outra dica é, para que fiques muito atento às desculpas, ou como às vezes costumamos dizer, entre aspas, motivos ou razões que nós damos para estares aí nesse ponto e que te estás a dar a ti próprio e aos outros para não fazeres aquilo que tu sabes que precisa de ser feito. Por exemplo, imagina que decidiste fazer uns vídeos para promover o teu trabalho, mas entretanto vais dando aquelas desculpas farrapadas do tipo: ainda não tive tempo porque ontem precisei de fazer X trabalho para um cliente importante, nomeadamente daqueles que não querem pagar o valor que tu sabes que mereces, por exemplo. Ainda não comecei porque preciso primeiro comprar uma câmara nova. Ou gostava muito de começar, mas primeiro preciso de, pintar o cabelo, porque não posso aparecer com o cabelo assim. Ou vou começar quando o cenário estiver pronto e mais bonito e preparado para fazer um vídeo com mais qualidade, etc, etc, etc. E tu podes estar aí a pensar: sim, isso é tudo verdade. É exatamente isso que está a acontecer. Isso são motivos válidos. Parecem motivos válidos. Parecem verdades absolutas. Mas são crenças. E crenças provavelmente invisíveis. Então agora já te estou aí a colocar uma luz nelas. Tu sabes que poderíamos estar aqui e continuar e íamos arranjar desculpas sem fim. Só que tudo isso não passam de tretas. Bullshit! Exatamente. Tudo isso não passa de desculpas que tu estás a dar a ti próprio para proteger a tua crença limitante escondida, essa invisível que tu não consegues encontrar. Mas ela está aí. Presta muita atenção a isto também. Porque tendencialmente o nosso subconsciente gosta de viver na zona de conforto. E ele fará tudo para te proteger e proteger as tuas crenças e para que tu não mudes nunca o teu comportamento. Agora, o problema é que, se tu queres atingir um determinado objetivo e precisas de fazer coisas diferentes daquilo que já fizeste até hoje para atingir esse objetivo, tu precisas mudar o teu comportamento. Então, tu sabes que precisas mudar o teu comportamento para atingir o teu objetivo, mas o teu subconsciente acha que o que é melhor para ti é deixar-te na tua zona de conforto, que é fazendo exatamente a mesma coisa que tu sempre fizeste até aqui. E isto não te vai levar onde tu queres. Então, olhar com este novo ponto de vista vai expandir a tua consciência para novas possibilidades e isso já é um princípio da dissolução da crença. Porque tu percebes que existem outras possibilidades e podes mudar o teu comportamento para algo mais congruente com aquilo que tu queres. E muito mais benéfico para ti, porque te ajuda a atingir os teus objetivos mais rápida e facilmente. Agora, António, nós já falámos sobre aquilo que é bom demais para ser verdade e percebemos o quanto isso é uma crença limitante. Falámos sobre o que são crenças, como é que elas aparecem, como é que te limitam, porque é que às vezes não conseguimos vê-las por elas estarem num ponto cego e serem invisíveis, e há tanto mais que podíamos ainda falar sobre este assunto. Mas acho que para fechar bem este episódio, algo importante que necessitamos também aqui de falar será sobre como instalar uma nova crença. Porque, tal como dissemos, tudo são crenças. Só que umas vão limitar-nos e outras são mais possibilitadoras e vão nos ajudar a chegar aos nossos objetivos. Então, o nosso cérebro, ele está repleto de crenças. E quando nós tentamos tirar uma que já não nos serve, é como se ficasse ali um espaço em branco. E ele não gosta de espaços em branco, ocupa tudo. Sim. Então pode ocupar com outra crença que também seja limitadora. Então o que nós queremos é tirar a crença limitante e colocar uma que nos possibilite mais. Por isso é importante estar a todas as crenças limitantes que temos através da observação dos nossos pensamentos, das nossas emoções e comportamentos.
é também muito importante. Mas nem sempre basta eliminar conscientemente uma crença limitante apenas escolhendo pensar em outra coisa. Porque às vezes já identificamos todas as crenças e já decidimos que vamos transformar as nossas crenças, mas para isso é também relevante que saibas como instalar uma crença nova no lugar da antiga que já não te serve. Então a pergunta é, como instalar uma nova crença possibilitadora e evitar que as informações das crenças limitantes registadas no inconsciente prevaleçam sobre essa nova decisão de seguir um caminho diferente e mais possibilitador? Porque a tendência vai ser sempre do nosso inconsciente voltar àquilo que já é conhecido. Sim. Não é? Então como é que podemos reverter isto? Excelente questão. Muito boa questão. Ainda bem Obrigada. que me fizeste essa pergunta. Bem, próxima questão. Não, queres que eu responda a isto? Ok, então, pelo que eu entendi da tua excelente questão, é sobre quando tu já mudaste o teu pensamento, já tomaste a decisão de fazer algo diferente, mas por um motivo ou outro ainda não estás a conseguir mudar o teu comportamento e agir de acordo com os teus objetivos, é isso? É isso mesmo. Ok. Então, também pode acontecer, se calhar é que durante algum tempo tu até, e normalmente até isto que acontece, tu até mudas o comportamento durante algum tempo, mas ao fim de pouco tempo voltas ao comportamento antigo. Afinal de contas, a crença está lá instalada, não é? Sim, sim. Por exemplo, aquelas pessoas que em janeiro decidem que vão para o ginásio, que este ano é que vai ser, e que vão finalmente melhorar a sua alimentação, fazer atividade física, mas quando chega ali a 15 ou 20 de janeiro já desistiram. Já não vão mais para o ginásio, voltam aos comportamentos antigos e depois frustram-se mais uma vez porque não conseguiram atingir os seus planos e atingir os seus objetivos. Afinal de contas, não é fácil. Não é fácil. E é isso mesmo. Mas porquê que isso acontece? Olha, em primeiro lugar pode acontecer porque tu não detectaste uma crença ou não a eliminaste. Repara que eu acabei de logo a dizer, não é fácil. Exatamente. Epá, e se as pessoas contassem, vou-te deixar aqui um jogo. Amanhã, desde que acordas até que te deites, conta as vezes que tu vais ouvir as outras pessoas e tu próprio dizer a expressão não é fácil. Conta quantas vezes. Ou alguma outra expressão semelhante ou que significa a mesma coisa. Não é fácil. Só ou então não é fácil. é difícil, é complicado, porque às vezes também aparece dessa forma, não é? Sim, mas experimenta só o não é fácil. Se quiseres, depois no dia a seguir o é difícil ou complicado, mas só o não é fácil, conta quantas vezes é que ouviste essa expressão. Para perceberes o quanto está tão bem instalada na maioria de nós a crença que não é fácil. Olha, e sabes outra? Era bom demais para ser verdade. Ora, aí está. Se fosse assim, toda a gente tinha isso. Olha, e quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Agora também gostava de deixar aqui uma pergunta, que é, se uma pessoa pensar que uma determinada coisa é fácil e outra pessoa pensar que essa mesma determinada coisa é difícil, qual dos dois é que tu achas que tem mais probabilidade ou facilidade de chegar e atingir essa coisa, esse objetivo? Isso não é assim tão fácil. E digo-te, se isso fosse assim, isso era bom demais para ser verdade. Pois. Crenças! Então, às vezes tu podes pensar que até já identificaste a crença, mas pode haver ainda outras crenças mais profundas por detrás dessa que tu já identificaste que ainda não viste. É como um pouco como o porquê. Quando tu fazes uma coisa, tu perguntas o porquê. Eu faço isto porque isto. Mas onde está realmente a descoberta e a mudança é quando percebes que tu fazes isto por isto. E porquê que é isso? Ou seja, quando tu começas a explorar o porquê por detrás do porquê. E com as crenças tende a ser também da mesma forma. Quando tu começas a explorar porquê que tens a crença que tens. Lá está. É que muitas vezes as crenças que tu identificaste estavam muito à superfície. E o busilis da questão é muito mais profundo. Então não basta simplesmente pensar que vais fazer diferente e pronto. Porque isso ou não acontece, ou consegues mudar e fazer diferente por pouco tempo, porque a tua nova crença ainda é só um pensamento, um desejo, mas não está bem fundamentada. É por isso é que eu sou apaixonado por PNL, sobretudo pelo novo código da PNL, porque trabalha os teus contextos a um nível muito mais profundo, ao nível do inconsciente, que no fundo é onde as tuas crenças estão instaladas e escondidas, prontas para voltar a manifestarem-se assim que um gatilho qualquer as ative. É importante trabalhar as crenças a um nível mais profundo, para que elas sejam efetivamente transformadas na raiz e não à superfície. Por exemplo, imagina que tu identificaste que o teu negócio não cresce porque descobriste que tens uma crença que não sabes vender.
ou identificaste a crença que até foste fazer formação em vendas, te ajudou a desenvolver essa competência e até a ganhar mais confiança, só que esse é um nível muito superficial da crença. A verdadeira crença está bem mais profunda e, muito provavelmente, mesmo que tu a identifiques, tu vais mentir a ti próprio para proteger essa crença e os comportamentos padrão que tu já conheces. Porque isso é muito do nosso inconsciente. É muito o que o nosso inconsciente faz. Ele protege aquilo que já é conhecido. Ele gosta de viver no conhecido e na zona de conforto. Porquê? Porque o conhecido protege-nos. Se nós sempre fizermos isto e estamos vivos, então vamos continuar assim e vamos nos manter vivos. E a zona de conforto faz-nos poupar energia. E nós estamos constantemente desenhados para manter-nos vivos e poupar energia. Até porque poupar energia ajuda a manter-nos vivos. Só que nós sabemos que se nunca mudarmos os nossos comportamentos que nos sabotam e sairmos da nossa zona de conforto, dificilmente podemos crescer e atingir os resultados que nós pretendemos. Nós fazemos isso de uma forma automática e inconsciente para proteger a nossa própria identidade. Para trabalhar as crenças profundamente, é importante que as trabalhemos ao nível daquilo que sentimos, das emoções. Porque aquilo que falamos precisa de estar alinhado com aquilo que sentimos. É interessante trabalhar a um nível emocional e até físico, para que tudo fique alinhado. É exatamente isso que fazemos com os jogos do novo código da PNL. Não adianta ficares a repetir para ti mesmo frases positivas e possibilitadoras, ou a veres vídeos motivacionais, se isso que estiveres a dizer não for congruente com o que estás a sentir. Então, se o teu comportamento ainda não mudou, é porque muito provavelmente existe uma crença mais profunda e é aí que não consegues identificar e que te continua a bloquear. Nesse caso, é importante que trabalhes essa crença a um nível mais profundo. Podes começar por fazer algumas perguntas mais profundas como: o que é que eu sinto em relação a isto? Ou, e porquê é que eu sinto isto? Também podes perguntar: do que é que eu tenho medo? Ou, e o que é que eu ganho em não desbloquear esta área da minha vida? Por norma, quando nós não atingimos aquilo que queremos atingir, por autossabotagem, essa autossabotagem existe para proteger uma crença e para manter um ganho secundário. Então, percebe as primeiras respostas que surgirem e verifica o que sentes em relação a isso. Que sensações sentes no teu corpo. É importante que procures alinhar aquilo que tu pensas e o que falas com aquilo que verdadeiramente sentes. Brutal, António. Este episódio está poderosíssimo e altamente transformador. Agora, para quem quiser ir além e realmente estiver comprometido em se libertar das suas crenças limitadoras, sem ter de passar por um processo que pode ser muito moroso de identificar sozinho e transformar todas as crenças, principalmente porque muitas delas, como já falámos aqui, estão em pontos cegos e são invisíveis, logo pode ser mesmo muito difícil encontrá-las sozinho. Então aí eu recomendo, por exemplo, uma sessão de hipnose comigo, que vai remover essas crenças limitantes ao nível do inconsciente e instalar profundamente novas crenças possibilitadoras. E para quem quer entrar num estado de alta performance já com novas crenças possibilitadoras instaladas, fazer uma sessão de novo código da PNL e coaching de alta performance com o António. Ora, aí está. Agora que já vendemos o nosso peixe, chegamos ao fim de mais um episódio. Exatamente. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, que foi uma autêntica aula, com mais valor do que podes encontrar por aí, até mesmo em alguns dos melhores cursos pagos do mercado, e deixamos-te desde já o convite para ficares atento a quando lançarmos o próximo episódio, pois nós conversámos com um casal incrível, muito inspirador, e que, sem querer aqui dar muito spoiler, vou dizer apenas que são provavelmente até agora o melhor exemplo do que significa o conceito Liberdade a 2 que já trouxemos aqui ao podcast. É mesmo, Sónia. É um episódio muito divertido, repleto de aventuras, muita inspiração e também estratégias para quem quer realmente desenhar e criar um estilo de vida completamente livre. Por isso, fica atento. Se ainda não estás no nosso grupo de gente livre, vai agora a liberdade2.com/grupo. Aí vais ter conteúdos que só as pessoas que estão dentro do grupo
É que tem. E ativa também as notificações na plataforma onde ouves o podcast para seres informado assim que sai um novo episódio. Ou seja, basicamente subscreve o podcast e ativa as notificações. E coloca gosto neste episódio, que foi um episódio brutal. Com certeza. Aproveita também e deixa aí um comentário, seja na plataforma onde ouves o podcast, se ela permitir, seja nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Instagram, TikTok e também estamos no Facebook. Sim, sobretudo dentro do grupo. Deixa o teu comentário, o teu parecer, o que é que achaste do episódio. Qual foi o teu maior insight? Exatamente, no grupo do Liberdade a 2. E sobretudo se já conseguiste identificar aí alguma crença que te está a limitar e que já decidiste transformar. Sim, queremos saber. Coloca lá se já estás a colocar em prática aquilo que aprendeste neste episódio. Então, volto a referir, se ainda não o fizeste, esta é a parte em que deves pôr milho no chão e ajoelhar-te e bater-te várias chibatadas. Não. E depois de fazeres essa purga pelo pecado que tens estado a cometer, vais e subscreves o podcast na tua plataforma favorita. Estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Castbox, enfim, em todas as plataformas de podcast. Até ao próximo episódio e continua connosco a desenhar o teu estilo de vida livre. Até lá. E lembra-te, nada é bom demais para ser verdade. E se é muito bom e é o que tu desejas, é porque é mesmo para ti. Isso mesmo, Sónia. Muito bem. Até ao próximo episódio. Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts. Lembra-te de subscrever o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios. E se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site, em liberdade2.com. Para saberes mais sobre nós, acompanha-nos nas redes sociais. Encontra os links na ficha técnica do podcast. E se ainda não estás na comunidade de gente livre, entra agora em liberdade2.com/grupo. Nós adorámos passar este tempo aqui contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá!